Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Play Sound. Para quem não me conhece, meu nome é David. Hoje é o seguinte, galera, hoje eu quero mostrar aqui para vocês, na verdade, ver o que acontece quando a gente liga duas fontes em série, duas fontes automotiva, usina em série, tá? Vou mostrar para vocês o que acontece e se dá para usar, em que circunstância a gente pode usar uma fonte ligada em série. O que é ligar em série? Duas fontes ligadas em série. Eu vou pegar um positivo de uma e ligar no negativo da outra, tá? O pessoal tem dúvida se pode, se dá curto, o que acontece quando é feito isso. Dá para ligar sim, vamos supor, o único motivo que você vai ter para ligar duas fontes ou duas baterias em série, ou mais fontes que seja, com o simples intuito de chegar na tensão que você quer. Se você trabalha numa tensão de 12 volts, não tem o porquê você ligar duas fontes de 12 volts em série, porque isso vai elevar a tensão, tá? Você não vai ter uma elevação de amperagem, mas sim uma elevação de tensão. Então nesse caso, galera, você só vai utilizar alguma coisa, ou seja fonte ou bateria em série, se caso você precisar elevar a tensão, tá? Mas dá para ligar? Dá. Por exemplo, muita gente não sabe, mas existe módulo de 24 volts. Módulo pesado mesmo. Eu já tive um 5000, eu já tive um 5000 não. Eu já tive um 6.2, 6.5 da Taramp, 6.2, eu não lembro agora direito, que era 24 volts, tá? Ele trabalha com o quê? Por exemplo, se você pegar um 24 volts, se você pegar um 6.5 em 12 volts, ele consome ali em média 300 amperes, por exemplo, é um pouquinho a mais ali, mas no seu consumo máximo ele consome 300 e alguma coisa de ampere, tá? Se você pegar um módulo da mesma potência em 24 volts, ele vai consumir a metade em amperes, só que automaticamente você tem que elevar a tensão. Por exemplo, se você está utilizando duas baterias de caminhão para um módulo de 6.000 em 12 volts, você vai estar ligando em paralelo. Você vai dobrar a amperagem, você vai ter a mesma voltagem, só que você vai dobrar a amperagem. No caso do 24 volts, ele vai consumir menos ampere, ou seja, ele vai consumir 150 amperes, a metade. Só que você vai ter que ter duas baterias do mesmo jeito. Por quê? Você vai ter que fazer essa tensão chegar em 24 volts. Então acaba sendo praticamente a mesma coisa ali, tá? Então vamos lá. Se você quer ligar alguma coisa, algum módulo que seja mais que 12 volts, ou seja, 24, 48 ou 200 volts, tem módulo de até 200 volts, aí 200 e poucos volts, módulo de alta voltagem, você tem que ir jampeando as baterias em série até dar essa tensão. Por exemplo, você tem um módulo aí de 200 volts, você vai precisar de umas 17 baterias aí para chegar nesses 200 volts. É claro que com uma amperagem baixa, vamos supor, você tem um módulo T50, o T50, se eu não me engano, ele consome aí 100 amperes, 100 e poucos amperes em 200 volts, tá? 190 volts, 200 volts, uma coisa assim. Então você tem que pegar 17 baterias de 100 amperes, de 90 amperes, que seja, para você chegar nessa tensão que ele pede, para você conseguir a potência máxima dele, tá? Se você trabalhar com tensão mais baixa, ou seja, você usar menos baterias, ele vai funcionar, porque ele tem a tensão mínima que ele toca, que se eu não me engano, é 90 ou 110 volts, e tem a tensão máxima, que é 220. Por exemplo, 10 baterias vai dar 120 volts. Ele vai funcionar, você vai conseguir já ligar, já tocar com esse módulo. Só que ele não vai te disponibilizar a potência máxima, que seria os 50 mil watts. Ele já vai te disponibilizar a metade ali. Você está aplicando a metade da tensão, consequentemente você vai ter a metade da potência. Você não vai conseguir extrair toda aquela potência do módulo, mas você já consegue tocar com uma tensão pela metade. Mas isso não vem ao caso também, né? Eu estou enrolando aqui falando para vocês disso aí, mas na verdade a gente está aqui para ver se pode ou não ligar duas fontes em série, tá? Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho esses dois alicatinhos aqui, esses dois jacarezinhos, certo? Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Eu tenho esses dois jacarezinhos que tá ligado aqui na fonte usina de 120, tá? Se caso você for fazer isso, ligar duas fontes em série para ligar um módulo de 24 volts, por exemplo, o ideal seria duas fontes iguais, tá? Por quê? Eu tenho aqui uma de 220 e tenho uma de 120.
a gente vai ligar elas em série. O que vai acontecer? Quando a gente chegar nessa tensão, nessa corrente de 120 A, que a fonte não estiver mais aguentando, ela vai desarmar e automaticamente não vai passar corrente, porque as duas estão ligadas em série. Pode ser que a de 220 ela continue funcionando, mas você não vai ter tensão nenhuma, porque ela está passando por essa para depois sair. Caso você estiver usando um equipamento que não consome mais que 100 amperes, 120 amperes, beleza, essa fonte aqui vai aguentar tranquilo. Mas se você estiver usando um aparelho que consome aí 200 amperes e você ligou em série uma fonte de 220 e uma de 110, ele não vai conseguir ter a potência máxima. Quando atingir o limite dessa fonte menor, ela vai desarmar. E automaticamente vai desarmar a outra. Na verdade, vai cortar a energia da outra também, porque ela está passando por essa para depois sair, tá? Então a gente tem aqui, ó, o jacarezinho que está desligado. Essa fonte faz um barulho do caramba. Essa aqui é silenciosa, já está ligada. Estão vendo aqui, ó, 220 está ligada e a de 120 está desligada. Eu vou ligar aqui a de 120 para vocês verem, ó. Tá os dois jacarezinhos aqui. Tá os dois jacarezinhos aqui da de 120 e tá esses dois fios aqui, galera, que é da de 220, tá? Eu vou até colocar o fio por baixo aqui da fonte para ele não sair fora do lugar, para não ter perigo de cair pro chão. Tô usando um fio grande aqui para não precisar cortar o fio, tá? O fio tá do tamanho certinho para passar no carro, então tô usando ele grande aqui para não precisar cortar. Bom, então a gente está aqui com o multímetro. Eu vou testar aqui, ó, a tensão na de 120. Olha lá, deu 13.9, tá? Ela tá na tensão máxima aqui, tá dando 13.9. A fonte já tá um pouco cansada já também. 13.9, vamos pôr 14. Aqui, ó, na de 220, a gente tá tendo 14.2. Tá? As duas estão na tensão máxima, tá com a regulagem na tensão máxima. Então aqui, ó, eu tenho positivo e negativo da fonte 220, positivo e negativo da fonte de 120. O que eu vou fazer? Ó, vou ligar o negativo da de 120 no positivo da de 220, certo? Tá aqui, tá ligado em série já. Então sobrou um negativo aqui da de 220 e um positivo da de 120, tá? Vamos ver quanto que a gente vai ter de tensão. Ligar aqui e ligar aqui, ó. Tá vendo? A gente tem 28.5 de tensão. Tá? A gente pode ligar um módulo 24 volts fazendo essa ligação. Essa ligação serve para duas baterias também. Se você tiver um módulo 24 volts, você pode ligar em série, positivo de uma bateria e negativo da outra bateria, fechado juntos, tá? Aí vai sobrar um positivo, é como se você fosse ligar um falante em série. Vai sobrar um positivo de uma bateria e vai sobrar um negativo da outra. Esses dois que sobrou que vocês vão fazer a ligação no módulo, tá? No caso da fonte a mesma coisa. Ó, a gente tem aqui um positivo, quer dizer, um negativo aqui da fonte 220 e um positivo da fonte de 120 amperes, certo? Deixa eu ligar isso aqui. Então a gente ligou aqui as duas em série, a gente tem 28 volts. Só que tem um problema, tem um segredo aqui, galera. No caso, que nem eu falei para vocês, a gente está usando uma fonte 220 e uma fonte 120. A gente não vai ter essa amperagem, tá? A gente não vai ter o 220 mais o 120, que seria 340. A gente aqui nesse caso vai ter só o 120. Se a gente estivesse usando duas fontes de 220, a gente ia ter os 220 amperes para usar em 24 volts. Tá? Se você estiver usando duas fontes de 120, você vai ter os 120 amperes. Mesmo se você estiver ligando 10 fontes em série, vocês vão ter uma tensão elevada, ou seja, 10 vezes 14 volts vai dar 140 volts. Você vai ter uma tensão elevada, mas a amperagem vai ser a mesma. A amperagem vai ser de acordo com a amperagem da fonte. Ou seja, ela vai continuar. Se você estiver usando 10 fontes de 120, você vai ter 120 amperes só, tá?
e vai ter 140 volts. No caso, em vez de ter somente 14, você vai ter 140 volts. Se você ligar em paralelo, positivo com positivo e negativo com negativo, você vai dobrar a amperagem. Se eu tenho aqui uma fonte de 220 e uma fonte de 120, eu vou ter 340 amperes. Nesse caso, sim, eu consigo ter os 340 amperes usando em paralelo. Mas se eu ligar em série, o que vai prevalecer vai ser a fonte menor, porque a hora que ela desarmar, automaticamente você não vai ter tensão nenhuma, porque elas estão ligadas em série. Tá? É como se você ligasse dois falantes em série e um alto-falante queimasse. Os dois vão parar, porque está passando por um, depois indo para o outro. Então, se você ligar dois alto-falantes em série, queimou um, vai parar o outro, não vai ter tensão no outro, não vai passar energia no outro. A mesma coisa a fonte, tá? Só que se você ligar elas em série, você pode ligar até 20 fontes, 30 fontes se vocês quiserem. Só que se você ligar elas em série, você não pode deixar ela ter contato nenhum com a lata, tá? Se eu pegar essa fonte aqui e encostar na lata da outra, vai dar um curto, vai dar um estouro aqui, bem forte. Ela não pode encostar uma na outra. Então, se você for fixar 5, 10 fontes que seja, você tem que fixar numa madeira e garantir que não vai ter contato nenhum a estrutura metálica de uma fonte com a outra. Você não vai poder simplesmente pegar lá e parafusar lá no seu carro, lá no banco do seu carro, as duas fontes e ligar em série, porque vai dar curto, tá? Então, o cuidado que vocês têm que tomar é esse. Se for ligar a fonte em série, seja qualquer fonte, seja fonte de computador. Eu já liguei 10 fontes de computador para testar um módulo de alta voltagem. Deu certo, ele funcionou. Claro que você tem que pegar uma fonte para acionar o 12 volts dele. Tipo assim, a mesma fonte que você está usando na série, você tem que pegar a alimentação de uma fonte só para poder alimentar o 12 volts. Você pega o negativo lá no final mesmo, você pode pegar o negativo lá da série das baterias que você está usando. Só que o 12 volts o positivo você pega na mesma bateria ali, na última fonte. Você pega o negativo e pega o positivo ali na última fonte para estar mandando como se fosse o remoto para acionar o módulo, tá? Porque senão o módulo não liga. Beleza? Eu já fiz o teste com fonte de PC. Liguei 10 fontes de PC em série para testar um T35 da Taramps, que ele chega a funcionar até 90 volts. Que eu estava comprando um módulo, não tinha como testar, não tinha bateria suficiente. Peguei 10 fontes de PC e liguei em série para poder testar um módulo de alta voltagem. Beleza, rapaziada? Então, se você tiver módulo aí de 24 volts, ou se você quiser ligar um módulo de alta voltagem aí com 15 fontes, que seja, você vai ter que fazer isso, ligar todas em série e isolar a carcaça, não deixar que uma carcaça tenha contato com a outra, que vai pegar fogo. Beleza, rapaziada? Então você pode ligar, não acontece nada, não dá problema nas fontes. Você só não pode encostar um fio no outro, né? Senão vai dar um estouro, porque a tensão aumenta demais. Você tem 14 volts ali, ligou duas, já vai para 28. Se você ligar 10, você vai ter 140 volts contínuo ali. Então o estouro e o choque é bem forte, então vocês têm que tomar cuidado. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Forte abraço!